Gostaríamos de mostrar para vocês rapidamente um dos recursos que nós vamos apresentar durante esse nosso evento de Excel. Esse evento nós estamos direcionando para recursos de pesquisa e referência. Queremos mostrar coisas diferentes que nós podemos fazer com as funcionalidades de pesquisa, as funções de pesquisa e referência que o Excel nos oferece. Um desses exemplos nós estamos usando aqui na validação. Por exemplo, você tem uma lista com o nome, aqui no nosso caso, de diversos vendedores. É uma lista longa, pode ser o nome de produtos, etc. E você precisa sair procurando-os ali. Se você quer uma facilidade e sem a necessidade de macro, que é o mais importante, é só você pedir aqui, por exemplo, os vendedores que começam com a letra M, ok? E ao bater aqui, ele te trará somente os vendedores ali disponibilizados. Isso daqui é um dos muitos truques que a pesquisa e referência do Excel nos permite. Muito além daquelas funcionalidades mais simples que vocês estão acostumados a ver, com a utilização, por exemplo, do PROC-V. Vamos conhecer um pouco melhor o que nós podemos fazer aqui. Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do programa Descobrindo Office. Nesse nosso webinar de hoje, estaremos apresentando os recursos de pesquisa e referência do Excel. Eu sou o Benito. Eu sou o Flávio. E vamos apresentar a vocês aqui alguns desses truques e o que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Vamos lá. Falando um pouco da nossa agenda desse nosso evento. Vamos estar falando um pouco sobre uma rápida apresentação nossa. Vamos estar falando sobre limitações do Excel. E limitações do Excel é um termo que eu sempre gosto de colocar entre aspas, porque ele tem um sentido muito mais amplo. O Excel é uma ferramenta fantástica, nos oferece uma quantidade enorme de recursos, e eu diria que normalmente o limite do Excel é a nossa falta de criatividade. Falta de criatividade na composição dos recursos, das possibilidades de uso que o Excel nos oferece no dia a dia para facilitar o nosso trabalho. Criatividade é essa que só vem com o conhecimento da ferramenta. Sem conhecimento não gera criatividade. Exatamente. Tem que, hora de voo na ferramenta. Tem que ralar. Tem que aprender porque é a melhor forma que nós temos de aprender e reter essas informações. E o nosso overview produtivo é um ponto de vista diferente de como nós podemos estar trabalhando com o Excel nesse nosso dia a dia de trabalho. Vamos detalhar um pouco desses recursos e por onde é que nós queremos estar passando. E comentários adicionais. Lembrando, estaremos acompanhando, essa aula é gravada, esse webinar está sendo gravado, mas nós estaremos acompanhando vocês aí durante a apresentação às 10 horas da manhã. E estaremos no ar online respondendo as dúvidas e as questões de vocês. E perguntas são sempre muito bem-vindas. E, inclusive, fazemos um desafio, como nós temos outros programas ou outras webinars para gravar aqui nesse programa, estamos também aceitando sugestões de temas que vocês queiram discutir, sobre qualquer assunto do Office. Esse de pesquisa e referência, inclusive, foi uma sugestão que nós tivemos em um webinar que eu fiz o ano passado, falando, se não me engano, de tabela dinâmica. Pediram que eu fizesse um falando sobre pesquisa e referência. Escutamos vocês, está aqui justamente isso. A ferramenta é muito vasta, muito extensa. O Office, como um todo, tem uma quantidade enorme de recursos. E nós gostaríamos de saber o que vocês querem aprender, o que vocês buscam como utilização da ferramenta para que possamos ter mais assertividade no que estamos entregando a vocês. Vamos lá. Eu sou o Benito, sou o diretor de tecnologia de uma empresa prestadora de serviço na área de informática. Tenho o título de MVP há 13 anos de Excel. MVP é um título que a Microsoft concede a profissionais do mundo todo, que se destacam e compartilham o conhecimento das suas tecnologias. Somos em aproximadamente, na minha categoria de Excel, 100 profissionais do mundo, e aqui no Brasil estamos em 3, né? Eu, Felipe Gualberto e a Karine. Karine Elasco escreveu um livro de Excel excelente, Excel de A até XFD, onde ela mostra de uma forma muito clara como é que você pode trabalhar com um produto. Recomendo para quem quiser uma literatura, ou estiver procurando uma excelente literatura em português do uso para aprendizado do Excel, vale a pena buscar. Vocês encontram esse livro no site livroexcel.com.br. Estou fazendo jabá do livro dela, não estou ganhando nada, deixar isso claro, tá ok? Mas pelo fato de ela ter escrito um trabalho de 2 anos e feito um excelente trabalho ali, vale a pena buscar ali.
e trabalham com Excel há 30 anos. Então, o que nós vamos estar colocando, e que nós colocamos normalmente nessas palestras aqui, é um pouco dessa nossa experiência e vivência ao longo desses 30 anos de trabalho com Excel, desde a versão 1. Na verdade, 1.0, eu cheguei a trabalhar algumas semanas com a versão 1.0 do Excel Format, logo em seguida veio 1.5, e um pouco depois o Excel 2.0 no ambiente Windows, que foi, na verdade, a primeira versão. E procuramos nos concentrar e trazer um pouco dessa experiência, dessa vivência. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o que a gente aborda com isso, tem um canal meu no YouTube, youtube.com/João Benito, e no LinkedIn, João Benito, onde você pode nos encontrar, onde você me encontra ali, para que a gente possa estar trocando dicas, experiências, de como podemos trabalhar com Excel de uma forma mais eficiente. Bom, meu nome é Fábio, estou aqui acompanhando o Benito na gravação dessa vídeo. Eu sou consultor de tecnologia, fui consultor pela empresa do Benito, comecei já há quase 4 anos e tenho hoje uma certeza absoluta na minha vida. Quando eu fui para lá trabalhar, eu tinha certeza de que eu sabia muito de Excel. Hoje tenho uma certeza que é impossível saber muito sobre a ferramenta. O máximo que a gente consegue fazer é aprofundar cada vez mais e descobrir que sempre o horizonte não tem fim, né? Cada passo que a gente dá para frente, a gente vê que o horizonte foi um pouquinho mais distante. Eu sou Microsoft Office Specialist, MOS 2013, sou administrador de empresas de graduação, então eu deixo bem claro com isso daqui, eu não sou o cara da TI também, e por ser administrador, que eu acho essa ferramenta sensacional, é o braço direito de qualquer administrador de empresas. Aqueles que são da área têm que se especializar, têm que conhecer um administrador sem Excel, um administrador manco, pode ser, pode ter um conhecimento técnico na sua área, mas ele sempre vai ter que solicitar analistas ou um suporte. Ele, sabendo muito bem a ferramenta, ele consegue tomar os próprios caminhos. Eu diria, Fábio, que o Excel é uma ferramenta indispensável em qualquer carreira. Eu escrevi um artigo que está no Pulse, lá no LinkedIn, em que aborda justamente isso. Eu falo da importância do Excel como matéria obrigatória em qualquer faculdade. E algumas delas, como administração, ciências contábeis, economia, marketing, por exemplo, é pré-requisito que deve ter em todos os semestres. Sim. E eu não estou pregando aqui que o cara saia de lá entendendo tudo de VBA, não. Excel é interativo mesmo. Poder utilizar melhor a ferramenta, porque não importa o que você vai fazer saindo da faculdade. Você vai estar diante do micro, esse micro vai ter um Excel onde você, em algum momento, vai ter que fazer as coisas acontecerem ali. E não importa o tamanho da empresa que você vai trabalhar. Quanto maior a empresa, maior a demanda pelo uso de ferramentas gerenciais com Excel. Exatamente. E daí a importância de você ter um bom domínio da ferramenta. Mas quando falando de bom domínio, é muito além de... Tem muita gente que acha que domina bem o produto conhecendo só o PROC V. Muito pelo contrário. Nós vamos mostrar uma série de exemplos de pesquisa e referência com muita flexibilidade aqui no nosso dia a dia de trabalho. E, bom, completando... meu LinkedIn, segue ali meu contato, meu canal no YouTube, que eu tenho fantástico, 0 vídeos. Já tenho um canal criado, só falta começar as gravações. Quem sabe, pontapé inicial. Já vou colocar no canal já. É só colocar esse vídeo no canal. Tá pronto. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Muito bem. O foco dessa nossa apresentação de hoje é falar sobre pesquisa e referência. Como já comentei, o Excel é uma ferramenta fantástica. Desconheço possibilidades, quando nós falamos de recursos de uma planilha eletrônica, do que você não consegue fazer no Excel. Estamos, na verdade, limitados pela nossa falta de criatividade ali. Pecinha entre o teclado e a cadeira, normalmente, né? Exatamente. E nós temos 19 funções na categoria de pesquisa e referência. Lembrando que pesquisa e referência não está limitado somente, ou as possibilidades de uso somente delas. Você pode estar usando Cont-C, você pode estar usando... Conte valores, outras tantas funções de apoio para você poder tomar uma decisão ou chegar, inclusive, quando nós entramos no mundo de matriciais, né? Não vamos falar sobre isso, porque é um universo um pouquinho mais amplo, mas quando entramos no mundo de matriciais, as funções Lean, as funções maior, menor, enfim, começam a abrir um novo leque de possibilidades nessas pesquisas diferentes. Acho que está aí uma dica legal que a gente pode estar propondo, se o pessoal estiver interessado em uma próxima videoaula nossa aqui, de um webinar, falando sobre funções matriciais, fazendo um beabá, mostrando como é que você trabalha as diferenças entre uma e outra. Acho que seria um treco legal da gente poder estar mostrando. Tá aí, levantou a bola. E algumas funções, até mesmo, por exemplo, como as funções soma-C, soma-Cs, etc.,
que antes eram ações que não existiam em versões anteriores do Excel, as mais antigas, e que foram implementadas e sobrepuseram atividades que antes a gente era obrigado a estar fazendo através de funções matriciais. Né? Sim, que são funções matriciais, né? Porém, agora nativas da ferramenta, você não precisa mais ter que ficar dando os seus pulos lá para poder fazer aquilo lá acontecer. E milhões de possibilidades e recursos que você possa estar usando e explorando melhor ali no Excel. Ok? E pesquisa e referência vai muito além do PROC-V. De novo, para quem coloca no currículo achando que conhece Excel avançado, porque sabe usar o PROC-V, cuidado com o que você está escrevendo lá. Vamos estar mostrando um pouco como é que a gente pode estar explorando isso melhor. Eu sempre brinco que a única coisa que presta para PROC-V é um canal no YouTube do nosso amigo Bruno. Um abraço, é a única coisa que presta no PROC-V. Exato, não, tem mais coisas, sim, com certeza. O caso do Bruno Silva lá do canal ProcTube, né? ProcVTube. Não, ProcTube. ProcVTube. ProcVTube? Então tá bom. Ou seja, procure lá que ele tem. Lá, inclusive, tem um vídeo onde eu gravei com ele há uns meses atrás, rodando funções de pesquisa e referência em versões antigas do Excel. Eu consegui ressuscitar em máquinas virtuais o uso do PROC-V no Excel 2.0, onde eu mostrava um pouco das limitações e deficiências que o produto tinha. O PROC-V, só a título de curiosidade, ele existe no Excel por compatibilidade com o Lotus 123. E ele era, como no Lotus 123, limitado. A função índice correto nos dava muito mais flexibilidade. Mas por que o PROC-V tem tanto sucesso? Infelizmente, quando começamos a migrar o interesse dos usuários do Lotus 123 para o Excel, as empresas de treinamento, erradamente, fizeram copy-paste da apostila. Pegaram os mesmos recursos do Lotus 123 e colocaram no Excel. E não procuraram entender o que o Excel oferecia de melhor. E tinha um monte de coisas, entre elas o índice correto. Falo isso porque no final da década de 80 eu trabalhei muito ministrando treinamento e mostrando justamente essas diferenças, como consolidar, como uma série de outras coisas que existiam já no Excel e não tinha isso equivalente no Lotus 123. E infelizmente ficou essa característica. E a Microsoft, com o tempo, acabou adicionando alguns recursos e funcionalidades do índice correto dentro do PROC-V, como, por exemplo, o modelo de pesquisa, porque antes você só podia classificar com os dados se eles estivessem classificados em ordem ascendente, como seria equivalente ao argumento verdadeiro agora. Enfim, tem uma série de detalhes, olhem o vídeo lá, tem no meu canal, lá no YouTube, tem no canal do Fábio também, para que vocês possam... do Bruno Silva, para que vocês possam conhecer e entender isso um pouco melhor. E é isso que faz o Excel um produto tão completo e tão utilizado. É essa necessidade que nós temos de fazer as coisas acontecerem. Como o Fábio comentou agora há pouco, quando ele estava se apresentando, o administrador de empresa precisa, e obrigatoriamente, de ter um bom domínio da ferramenta. E é isso que fará a diferença no nosso dia a dia. E é essa combinação de recursos que amplia consideravelmente a sua facilidade de uso, como esse exemplo que nós mostramos aqui na entrada, da validação de dados junto com a função de SLOC e conte-valores, onde a gente pode estar mostrando como é que isso funciona. O conte-valores não, perdão, ponto C. Ou seja, a combinação de diferentes recursos para que você possa ampliar as suas atividades. E muitas delas, como eu também sempre falo, com recursos nativos, interativos do Excel. Procure explorar os recursos nativos. Não teve jeito, não tem como, legal, vai para o VBA. Não tem o que fazer. Mas você vai descobrir com o tempo que tem muita coisa que você faz no VBA que o Excel interativo consegue resolver. E resolve de uma forma mais prática, facilita o trabalho de manutenção, ele é executado muito mais rapidamente do que os recursos de programação que você faz através do VBA. E com isso nós conseguimos ultrapassar os limites da ferramenta, que é onde a gente quer efetivamente chegar e buscar excelência no uso do Excel e como nós podemos trabalhar de modo mais eficiente. É uma verdade que a gente tem, isso para qualquer consultoria que a gente aplica. Quando o cliente nos pergunta, é possível fazer com Excel, antes de finalizar a pergunta a gente já conclui, é possível. O como que é o relevante, certo? Qualquer coisa que você queira fazer é possível, a gente não tem limites efetivamente na ferramenta, a nos seus físicos mesmo. O restante eu até então não consigo encontrar nada que o Excel não faça. Mas, gente, um ponto importante, o Excel é uma planilha eletrônica, ele não é editor de texto, ele não é um banco de dados, ele não é um software de tratamento de imagem, apesar de ter maluco que consegue fazer tudo isso lá dentro, tá ok? Se a única ferramenta que você conhece é um martelo, todo problema para você começa a parecer um prego, né? Exatamente. Ferramenta certa não.
para os problemas sérios. Mas que o Excel é um excelente martelo para você resolver os problemas que tem por aí. Você vai meter o parafuso na parede com o Excel, você vai. Só que não deveria algumas vezes, mas você vai. Ok, mas vamos lá. Vamos aos exemplos. Bom, nós temos aqui o nosso exemplo de uma primeira pasta de trabalho que nós vamos estar mostrando os recursos de uso do PROC-V. Começando por ele, as atividades nós temos lá. E vamos começar agora os nossos exemplos aqui, iniciando por aquilo que todo mundo conhece, que é o PROC-V. E algumas dessas diferenças que nós temos na sua utilização. Muito bem, o que nós queremos aqui? Através do indicativo do produto laranja, que é a informação que eu quero buscar ou eu quero localizar, eu gostaria que aqui embaixo ele trouxesse a quantidade vendida, ok? E quando eu trocar essa informação aqui disponibilizada do produto, ele me trará um novo valor à disposição. Então, vamos ver como é que a função PROC-V funciona para isso. Sinal de igual, eu vou fazer o indicativo aqui do PROC-V, começo com a lista aqui, ele está me dando o tooltip aqui, fazendo o apontamento. Eu tenho aqui valor procurado. Como valor procurado, só uma coisa que vale a pena nós citarmos, muitas pessoas têm dúvida com relação a isso, principalmente nos cursos, para iniciantes que estão começando a mexer com a ferramenta. Valor procurado não é aquilo que você quer a resposta, e sim aquilo que o Excel precisa para poder fazer a pesquisa para você. Por exemplo, nós estamos aqui com um produto, que nós estamos laranja, e nós queremos a resposta, que é o valor desse produto. Muitos usuários vão confundir e falar assim, bom, o valor que eu estou procurando no PROC-V é o valor do produto, então ele vai lá e coloca aqui valor. Está errado. O que eu quero passar para o Excel no PROC-V como valor procurado é o produto que foi aquilo que eu escrevi. É a única coisa que eu tenho controle. Que caso eu faça alteração de laranja para caqui ou qualquer outro tipo de produto, ele vai fazer essa nova pesquisa automaticamente. Então, é relacionado àquilo que você escolheu. Muito bem. Aqui eu vou fazer um indicativo, vou pedir a célula nesse apontamento. Como eu estou escrevendo só nessa célula, não vou precisar de fazer deslocamento relativo absoluto ou fixar os endereços. Para isso, deixo ela disponibilizada ali. Ponto e vírgula, eu faço agora o apontamento da matriz. A matriz é o indicativo da tabela, onde eu tenho o nome dos produtos à esquerda, e isso é obrigatoriedade do uso da função PROC-V. A coluna de pesquisa precisa obrigatoriamente ser a primeira desse intervalo, e a direita tem as colunas de retorno que você vai indicar qual delas você quer desse nosso intervalo. Por isso que aqui nós temos, inclusive, a numeração apontando aqui em cima, número 1, número 2, indicando, caso eu tivesse mais colunas ali, o procedimento seria o mesmo. Tem outro exemplo aqui que nós vamos estar fazendo uma abordagem disso, mostrando como é que isso funciona. E eu posso fazer um indicativo apontando diretamente os endereços aqui, o que me causaria um certo transtorno para efeito de edição desse trabalho. Manutenção, né? Transtorno de manutenção, porque caso eu venha a inserir novos produtos aqui, eu preciso editar as fórmulas dizendo que o meu intervalo não vai mais até a linha 19, como indicado aqui. Vai até a linha 20 ou 30, ou dependendo do número que eu estiver inserindo. Então, para evitar esse tipo de transtorno, você pode estar trabalhando com uma área definida por nome. Que no nosso caso aqui, a gente já tem um. Eu vou pedir aqui o F3, o colar nome, e vou pedir tabela de produto. Com ela ali indicado, ponto e vírgula, eu preciso fazer indicado agora, a indicação agora de qual é a coluna que eu quero de retorno. E aí aquela numeração de coluna fica mais clara para mim. Ela está aqui para efeito didático somente. Eu posso removê-la e o meu exercício vai continuar funcionando. Porque o Excel trata isso diretamente. Um outro ponto importante, quando ele fala dessa numeração de coluna, ele está falando a partir do canto superior esquerdo que essa tabela está sendo colocada. No nosso caso aqui, essa tabela começa na coluna D. A coluna D, para o Excel, é a quarta coluna, mas para efeito da tabela onde eu tenho os dados, é a minha primeira. Então, ela é a coluna de número 1. Isso é um outro ponto, outro fator que dá muita confusão junto ao usuário. Ou acha que as tabelas têm que estar sempre obrigatoriamente começando na coluna A para coincidir essa numeração. Não necessariamente. Você pode colocar em qualquer local. Ok? E aqui eu vou dizer para ele que eu quero que ele traga para mim a coluna de número 2, que é a coluna onde eu tenho o valor. Então, ele procurará onde eu tenho o indicativo laranja colocado e buscará a informação equivalente para mim. Então, eu vou fazer o indicativo ali, eu quero a coluna de número 2 como resposta. E, por último, eu vou indicar a precisão disso. E eu tenho dois argumentos, verdadeiro e falso. Vamos trabalhar com os dois para que a gente possa entender como é que isso funciona. E eu vou usar o argumento falso porque eu quero que ele traga o valor exato.
Não serve aproximado, tem que ser o valor exato. Fecha parênteses, Enter, e o meu resultado está ali disponibilizado. Se eu for procurar aqui, dentro dessa estrutura, laranja 75. Posso estar colocando um outro produto? Posso. Comando. Tá ok? E ele deu ND. Por que ele deu ND? Ah, porque o Roman está em minúsculo? Então vamos lá. Roman, o R maiúsculo. Ele continua me fazendo apontamento de ND. Por quê? O Roman, no nosso caso aqui, tem acento. Eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de ação. Okay? Espaços, tudo que você tiver de excesso, seja na base, ou seja na sua fonte de pesquisa, no valor procurado, ele não vai encontrar. Qualquer caractere que seja distinto. E aquele espaço após é um karma na vida, realmente. Né? Exatamente. E se eu bater aqui Roman, ele trouxe o valor e trouxe lá 115. Um outro ponto importante que eu gostaria de destacar. O modelo de pesquisa e referência, ele não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Eu vou bater um outro exemplo aqui, por exemplo, Amora. Tudo em minúscula. E ele trouxe o resultado correto. Amora, e eu tenho a informação ali disponibilizada, 86. Ou eu vou digitar um outro aqui, tudo em maiúscula. Uva, por exemplo. E ele busca as informações. Repetindo, ele não é case sensitive, ele não tem referência para letras maiúsculas ou minúsculas, mas caracteres acentuados, espaços em branco, com certeza. E muitas das vezes o resultado está lá. E você fala, mas o Excel não está encontrando. Não está encontrando porque provavelmente, por um acidente, na hora da digitação você deixou um espaço em branco a mais no nome. Seja no local que está fazendo a pesquisa, seja na tabela onde você está pesquisando. Num dos dois ele está se desencontrando. Olhe porque você deve estar com um problema lá, buscando, para que você possa estar buscando isso. Podemos levantar uma bola aqui também, Benito, que é a questão da pesquisa com caracteres coringas. Por exemplo, se você quiser pesquisar o Roman, mas você está em dúvida se está digitado como Roma ou Roman, você pode utilizar a interrogação como sendo um caractere único coringa, ou o asterisco quando você souber que possa ser qualquer outra coisa além de Rom, certo? Então, com interrogação, a pesquisa vai sair automaticamente com base em um caractere coringa, ou com um asterisco ele virá com quaisquer quantidades de caracteres após o Rom, inclusive pode ser nenhum. Exato. Como foi colocado aqui, eu tenho dúvida se eu coloquei com acento ou não. No lugar do A eu coloquei um ponto de interrogação. Ok? E ele me trará a informação. Agora, o problema. Ele me trará a primeira ocorrência que ele achar a respeito disso. Com A, com O, com acento circunflexo, agudo, enfim. O que ele encontrou lá no meio do caminho, ele está varrendo. Então, se você está usando isso, por exemplo, com... não com asterisco, mas se você está usando isso numa situação uma mão código, uma mão com excesso, se você coloca uma mão asterisco, ele vai encontrar o primeiro mamão que tiver na base. Isso pode ser não a informação correta. Você poderia tentar trazer uma mão diferente, por exemplo. Exatamente. E ali você tem a distinção disso. E vai lá, figo, e eu tenho a informação ali disponibilizada. Eu quero mostrar para vocês agora um outro recurso. Nós estávamos usando o conceito de laranja aqui, né? O produto laranja, melhor dizendo, né? Falar de conceito laranja não pega bem. Eu quero mostrar para vocês agora a diferença da utilização deles, usando o verdadeiro como referência para isso. Vamos lá? Sinal de igual, a fórmula é exatamente a mesma, ou quase a mesma, né? PROC-V, abre parênteses, a informação que eu estou procurando continua sendo V3, o local onde eu quero procurar continua sendo aquele nosso intervalo de tabela de produtos, ponto e vírgula, ok? Quero a coluna 2 como retorno, só que agora eu vou estar utilizando o argumento verdadeiro. Como o próprio diz, a própria referência diz lá, é a referência aproximada. Se não existir, ele trará um mais próximo que tenha nessa condição. Que em algumas situações, nós vamos mostrar um exemplo aqui, isto é válido e funciona para você, ok? Mas qual é o perigo nessa utilização? Eu vou bater o Enter e ele trouxe o resultado para mim lá, 120. Pior das situações, né? Ele dá um resultado positivo, mas é errado. Ele te dá um resultado, não está te dando ND aqui de não disponível, ou de erro, ou de div, ou qualquer outra advertência de erro, está me trazendo uma informação que é furada. Por isso que é importante, quando você está testando e organizando as suas informações, faça essa base, ou esses testes em bases pequenas. Está tudo ok, está funcionando, aí você pode ampliar a base colocando um intervalo maior, ou faça como nós estamos fazendo aqui.
numa mesma tela para que você possa ter um bom domínio e controle sobre isso. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um pequeno problema e uma condição adicional que eu tenho que trabalhar. Para que eu possa usar o argumento verdadeiro, para que eu possa buscar por aproximação, e existe, de novo, algumas situações em que isso é válido, como eu estou procurando por faixa de números, por exemplo, é importante que eu tenha esse tipo de flexibilidade, mas eu preciso estar com os dados classificados em ordem ascendente. Por quê? O Excel entende internamente que, no caso do PROC, você está com essa condição, e ele vai buscar esse resultado trazendo por aproximação, onde ele acha que o laranja deve estar mais ou menos ali e trouxe o número 120. É uma coisa que não tem nada a ver. Como é que a gente corrige isso para fazer com que esses resultados batam? Uma forma muito simples. Você pode vir até aqui a tua estrutura de dados, em qualquer uma dessas células, e pedir para classificar isso em ordem ascendente. Ao fazer esse tipo de procedimento, o resultado passa a funcionar de uma forma adequada. E eu posso trazer para você outros produtos. Vamos pedir aqui agora que ele traga, por exemplo, amora. E ele trouxe o resultado. Ok? Vamos pedir que ele traga abacaxi. Ok? E ele não fez a localização nessa condição. Tá certo? Isso acontece, ele não traz nem no falso nem no verdadeiro, porque isso trata de texto, é uma pesquisa baseada em texto, certo? A pesquisa do abacaxi, ele vai tentar localizar, utilizando a ferramenta do PROC-V, no aproximado e no exato, mais ou menos da mesma forma, porque se trata de uma pesquisa de texto. Porque, na lógica, inicialmente, lá no Lotus 123, essa ferramenta, o PROC-V, ela foi criada como uma ferramenta para pesquisa em banco de dados. E como padrão, banco de dados, a primeira coluna é sempre o ID, certo? Então, quando é numérico, ele não tem esse tipo de erro, tudo bem? Benito, vamos então explicar mais ou menos como o uva passa funciona, porque ele consegue localizar o aproximado daquela palavra. Tem algumas questões bem específicas que ela funciona, outras não, certo? Alguns pontos bem claros aí que ela chega a trabalhar. Vamos chegar num ponto, então, explicando efetivamente como o Excel entende o verdadeiro e o falso. Dando sequência aqui, voltando um pouquinho para o nosso PowerPoint. Aproximado exato, qual efetivamente eu tenho que utilizar, quais são as regras e como o Excel se comporta com isso daqui. O último parâmetro então, das funções, conforme a gente já viu agora na prática, do PROC-V, PROC-H, CORRESP, que nós vamos ver agora na sequência também, é uma variável de verificação aproximada ou exata. O CORRESP tem duas ainda possibilidades de aproximação, o PROC-H e o PROC-V só tem aproximação para anterior, né? Idêntico ao anterior. Mas o que efetivamente isso significa na prática para o Excel? Vamos ver aqui rapidamente uma demonstração clara de como ele trabalha. Vamos tentar encontrar nessa nossa tabelinha o valor 9. Então, suponhamos que nós somos o PROC-V e nós somos uma correspondência exata. A nossa verificação é mais ou menos assim. Ele vai item por item, observar o primeiro registro da tabela e falar: este cara é 9? Não. E desta forma, ele vai dando uma sequência, item por item, até que ele encontre o registro 9. Isso permite que essa função PROC-V com a correspondência exata trabalhe com itens não sequenciais, não necessariamente na ordem crescente. Por quê? De uma forma ou de outra, ele só vai parar quando ele encontrar o 9. Então, não necessariamente precisa estar em ordem. Tudo bem? E um ponto importante nisso tudo também, Fábio, a se destacar, é o fato de que fazer essa pesquisa em tabelas muito grandes vai ter tempo de respostas mais lentas. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Às vezes a gente vê trabalhos ali em que as pessoas pegam pastas de trabalho com pesquisas de tabelas enormes em diferentes pastas de trabalho e busca essa referência. O Excel tira esses dados que estão na pasta de origem e cola isso na área de destino, na pasta de trabalho de destino, fazendo com que a pasta de destino fique muito grande, pesada, fica demorado depois para abrir, para salvar, para imprimir, para recalcular, justamente por conta dessas referências estranhas que a gente coloca ali. Exatamente. Então, aquela ferramenta que tem uma funcionalidade tão boa, que é o PROC-V até então, que deveria nos ajudar em tantas coisas, acaba atrapalhando, porque faz com que o arquivo inteiro se torne inutilizável, de tão robusto que ele se torna. Vamos entender um pouquinho o tamanho disso, e por que o verdadeiro é tão mais rápido. Então, nesse caso aqui, nós tivemos, por exemplo, 9 testes. Foram feitas 9 verificações até que ele encontrasse o item em questão. Agora, com um aproximado.
nós temos uma tabela idêntica àquela, e nós vamos entender como o Excel faz para poder chegar nessa resposta, levando em consideração que eles estão ordenados, eles estão em ordem crescente. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero encontrar o 9. Ele vai buscar aqui nessa minha tabela o quê? A mediana. Nós temos um registro número 1, sequencial 13. Então, o 7 é a mediana dessa nossa amostra. Por quê? Nós temos 6 números acima, 6 números abaixo. Ou seja, o 7 é a mediana. Ele vai perguntar primeiramente, 7, você é igual a 9? Obviamente não, né? Ok? Então ele já cortou esse cara. Agora ele vai observar basicamente o quê? 9 é maior do que a minha mediana ou menor do que a minha mediana? No caso, a gente já sabe, 9 é maior do que 7. Cortou um bloco inteiro de informações. Vai dar uma sequência para uma nova amostra, agora de 8 até 13. A mediana se torna um ponto entre 10 e 11, ou seja, 10,5. Este cara não existe na minha base. Então, aí ele já parte diretamente para a análise acima e abaixo. 9 é acima ou é abaixo da minha mediana? Acima, outro bloco cortado. Temos uma amostra de 8 e 10, a mediana é 9. Nós encontramos agora o nosso ponto final. Então, nós temos aqui uma resposta de 3 testes. Isso, obviamente, para 13 registros, usando o recurso 9, fez uma diferença ali bem considerável de 6. É como se ele fosse 33% mais rápido, 66% mais rápido do que a ferramenta com o exato. Mas em quantidades muito grandes de números, vamos supor uma base de dados de 1 milhão de registros. Tudo bem, é grotesco essa quantidade. Mas vamos falar do PROC-V com correspondência exata. Ele vai demorar, em média, para conseguir encontrar um registro, 500 mil linhas. Porque se ele tem 1 milhão de registros, uma hora vai ser 700 mil, outra hora 300 mil, ele vai estar, em média, vai gastar 500 mil verificações para achar aquele cara em questão. No PROC-V exato, fazendo essas verificações aproximadas por quebras de blocos, ele demora em torno de 24 aproximações. De 500 mil para 24. 24 testes faz muita diferença. E aí você consegue entender, por exemplo, a diferença que existe entre a função PROC e a função PROC-V. Porque a função PROC, ela trabalha só com valor aproximado e obrigatoriamente ordenado. E ela é muito mais rápida em termos de tempos de resposta. Dúvidas a respeito disso? Olha depois o canal do Fernando Fernandes lá no YouTube. Estamos fazendo aqui propaganda de todo mundo, né? Vamos lá, fazer jabá. Fernando, paga nós. Vamos dividir depois as suas views lá. O Expresso Excel. É o Expresso Excel. Lá onde ele fez um teste, inclusive. Ele faz diversos testes e um deles ele mostra a diferença de desempenho entre o PROC-V e o índice correto. E a diferença é efetivamente animal. É justamente por conta disso. Só que ele faz isso num procedimento através de macro, onde ele marca tempo de gravação, etc., para colocar essa informação numa determinada quantidade de registros. Mas aí você tem uma boa ideia de como é que isso funciona e como é que nós podemos estar trabalhando lá no nosso dia a dia. Mas vamos lá. Algo mais que você queira comentar aqui? Posso voltar lá para a planilha? Não, senhor. Bom, organizando os dados aqui nessa nossa tabela, nós vamos fazer a busca das informações de laranja. E diferente do que nós fizemos no exemplo anterior, nós indicamos para a coluna, e que aqui eu tenho o apontamento dizendo que aqui é a minha coluna de número 1, aqui é a coluna de número 2, vou fazer essa indicativo de numeração aqui, prefeito de data, para vocês, ok? Para saber do que nós estamos falando. E cada uma delas que nós vamos procurar. Só que eu não sei qual é a coluna que eu quero trazer. Ora vai ser janeiro, ora fevereiro, ora março, eu vou trocar produto, ou seja, eu estou avaliando qual é a linha e qual é a coluna que eu quero trazer como resposta para isso. E o PROC me dá esse tipo de flexibilidade. Esse é o princípio de uma construção de um dashboard, onde você passa ao usuário a possibilidade de ele encontrar qual é o mês que ele quer a resposta. E não você define. Senão você se torna um relatório estático, né? Se você passa para o usuário a possibilidade de ele filtrar qual mês ele quer ver a resposta, você começa o princípio de uma criação de um dashboard, um painel inteligente, certo? Ok, vamos lá. E aqui, para facilitar o nosso trabalho, vou fazer um indicativo de que mês eu desejo, mês de março. E vamos começar a fazer a montagem da fórmula. Sinal de igual, PROC. Observem que, no nosso caso aqui, eu não estou com os produtos classificados em ordem ascendente. Então, eu só vou poder usar o argumento falso nesse exemplo. Vamos iniciar o que eu quero pesquisar. O primeiro argumento é sempre a que linha eu estou fazendo. Por isso que eu estou usando a função PROC-V. Caso fosse a coluna, eu estaria usando a função do PROC-H e estaria indicando inicialmente qual era o mês que eu quero pesquisar. Vamos fazer, posso até montar um exemplo disso invertendo essa posição aqui.
vamos buscar essa informação, pedindo que ele traga qual é o produto. Ponto e vírgula. No exemplo anterior, nós tínhamos a área já definida. Aqui eu não tenho o nome de área definida. Vou mostrar para vocês como é que se faz. Não recomendo que se faça desse jeito. Por quê? Se você acrescentar novos itens na parte de baixo dele, você precisará de editar todas as fórmulas que têm referência àqueles endereços, que dá um trabalho. Se você faz isso através de área nomeada, alterou o intervalo da área nomeada, isso reflete em todas as fórmulas. Se você está utilizando a função desloque para fazer a criação dessas áreas, que nós também vamos mostrar aqui para vocês, que é uma função de pesquisa e referência, basta só acrescentar os dados lá que está pronto e a informação já está disponibilizada. E vou buscar aqui as informações de laranja, no caso, pedindo um intervalo aqui até I18, onde eu tenho o dado 150 do produto banana. E observe que no nosso caso aqui eu deixei de fora a linha de rótulo ou a linha de cabeçalho. Se eu faço isso aqui, eu tenho que fazer o mesmo procedimento em todos os demais. Esse, aliás, é um erro muito comum. As pessoas, a informação, ela procura isso por aqui, e quando você quer fazer a coluna de referência de busca, você pede a inclusão do cabeçalho. Aí o Excel vai trazer o dado deslocado de uma posição. Esse deslocamento acontece justamente por você não estar com todas as áreas alinhadas na mesma fórmula para procurar o que você está tentando localizar aqui. É questão de conceito, né? Porque ele busca dados no meio da tabela. Você não precisa colocar o cabeçalho. Você vai pesquisar efetivamente o cabeçalho. Correto? Correto. Aqui eu precisaria de indicar a coluna. Aqui no nosso caso aqui eu precisaria de colocar, como é a coluna do mês de março, eu gostaria de colocar a coluna número 4. Mas aqui está o truque. Eu posso estar utilizando um recurso onde eu posso trocar o número aqui, ele trocará a coluna de referência automaticamente, sem que eu tenha necessidade de editar a fórmula. Tudo bem que aqui é uma fórmula só, nesse caso nosso aqui, mas se você tem uma tabela montada onde você está trazendo essas informações de diversos lugares, você teria que editar diversas delas. Então, a troca disso fica muito mais simples utilizando o CORRESP nessa condição. O CORRESP é uma outra função de pesquisa e referência que indicará para mim, trará um número indicando em que posição aquele dado que eu estou procurando se encontra. Que eu vou fazer ele coincidir com o número das colunas. Então, eu vou fazer essa pesquisa, inclusive, pedindo que ele comece a informação a partir de produto. A partir da coluna número 1, porque ele vai levar em consideração que se achar produto é a coluna número 1 que vem. Do contrário, ele vai trazer de cada uma delas. Por quê? Eu preciso que ele traga a coluna do mês de março. Ah, mas se você quiser só de janeiro a abril, você tem que colocar o resultado dele mais 1 para que ele pudesse estar fazendo o incremento. Ok? Então, nós vamos estar fazendo o indicativo aqui da função CORRESP, abre parênteses, e aí eu vou fazer o indicativo. Valor procurado. Só um ponto aqui, como vocês podem ver, ela se assemelha muito ao PROC-V, a gente não vai contextualizar tanto, mas ela é basicamente a mesma coisa que o PROC-V em questão de parâmetros. O PROC-V é o terceiro item, o terceiro parâmetro da função, é número de coluna. É só isso que o CORRESP não tem. O resto é igual, certo? Valor procurado, qual é a matriz e qual é o tipo de correspondência. O ponto principal aqui é que o CORRESP ele só pode definir uma coluna ou uma linha, uma matriz de uma dimensão apenas, certo? Porque ele vai buscar a posição daquele item em uma matriz, ok? Então, ou você passa uma linha ou você passa uma coluna. Não pode ser uma tabela que o PROC-V, por exemplo, faz, um índice, etc. O CORRESP só encontra posição. Legal, então vamos lá. O que eu quero procurar agora é o mês. Eu quero fazer a localização do mês. Ponto e vírgula, vou indicar esse intervalo, começando em produto. Como eu já expliquei, porque eu estou usando a tabela toda, a linha toda de cabeçalho para isso. Ponto e vírgula, ele está me indicando agora, pedindo que eu indique para ele qual é a precisão que eu quero. E no meu caso aqui, eu quero a correspondência exata. Então, eu vou pedir que ele faça o uso do 0. Vou fechar parênteses aqui, porque esse CORRESP entrará a informação somente da condição numérica, qual a coluna que eu quero. E o último argumento que eu preciso indicar aqui é falso ou verdadeiro, que ele está retornando o quarto e último argumento do PROC-V. No meu caso aqui eu quero falso e Enter. E o resultado está lá. Mês de laranja, no mês de março, o item é 110. Caso eu faça a opção para trocar, eu não quero o mês de março, eu quero o mês de abril, Enter, ele trouxe 147. Eu não quero mais laranja, eu quero que ele traga agora figo, ok? E ele faz a troca. Figo, no mês de abril, e a informação localizada está aqui.
Então, com isso, eu tenho essa flexibilidade de trazer a informação buscando de qualquer lado ou qualquer direção. Perfeito. Vamos a um outro exemplo aqui. Quero ver com vocês uma outra função que eu particularmente gosto de usar mais do que a PROC-V, que é a função índice correto. Que a função índice correto permite que eu pesquise, me dá a flexibilidade que eu pesquise na vertical e na horizontal, me dá a flexibilidade de precisão nessa condição e também não necessariamente a coluna de pesquisa tem que ser a primeira, como é o caso do PROC. Posso estar escolhendo, posso estar usando outras funções junto com a função PROC para que você defina uma coluna mais à esquerda de procura. Para isso, a função escolher. Mas eu não recomendo que você faça uso disso, porque o desempenho da tua pasta de trabalho, dependendo da quantidade de ocorrências que você está fazendo disso, fica um horror. Utilize o índice correto, que é muito mais prático para isso. E o exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês está aqui. Eu tenho uma tabela montada aqui no Excel, onde eu tenho grupo, item, produto, valor, e inclusive eu quero criar uma indicação que ele me traga grupo e item. Isso acontece muito em base de dados, né? Quando a gente tem que fazer comparativos entre bases de dados que são exportadas do ERP, que se torna um pouco difícil de você encontrar qual é meu ID único. Nesse nosso caso, por exemplo, não existe, certo? Nós temos ali grupos que são repetidos, itens que são repetidos, com base no grupo. Então, como eu posso cruzar esse dado? E a combinação de um com o outro é o registro único. Você pode buscar essas informações através de uma função matricial. Mas aí a função matricial já é complexa, já pouca gente consegue ter um bom domínio dela. Existe uma outra alternativa, um pouco mais simples, talvez não tão elegante quanto a função matricial, mas que você pode estar fazendo isso usando uma coluna de apoio para criar essa chave. E eu vou criar essa chave para fazer esse tipo de indicação na última coluna aqui desse meu intervalo. E vou fazer até uso de uma referência legal que tem no Excel, por exemplo, que é o preenchimento relâmpago, onde eu posso criar esse indicativo. Dizendo para ele, por exemplo, que eu vou solicitar o indicativo dele aqui como gr_, e a letra A. E depois eu vou pedir que ele use o IT_ e o número 1. Ou seja, eu estou usando novas letras ou palavras numa condição como esta, para que ele faça a composição de identificação de quem é grupo e de quem é item. Normalmente se utilizaria funções de concatenação de texto ou concatenar para fazer isso daqui. No caso aqui do Excel eu não preciso disso, eu tenho ele já montado e agora é só eu pedir o Ctrl E. Com esse procedimento o Excel já se encarregou de fazer o indicativo disso e já fazer o apontamento. Ah, mas esse negócio ficou estranho porque o A acabou ficando colado junto com o IT, não tem problema, você pode voltar. Você pode dizer, desfaz esse tipo de atividade, você pede que o underscore fique aqui. E eu retire esse último aqui. Eu vou ter só o indicativo de um deles, ok? Ctrl E, que é a tecla rápida ou a tecla de atalho para que você faça a utilização do preenchimento relâmpago, e a informação já está pronta. Você já criou essa chave única nessa condição. Está ele organizado, está ele aqui montado. Podemos estar fazendo o indicativo. Posso vir aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, e eu tenho informações já disponibilizadas aqui. Tenho nomes de áreas já definidos, mas nenhum deles na utilização do criação de ID. Posso estar criando alguns deles? Posso. Posso estar solicitando, por exemplo, o preenchimento, a seleção deles aqui, e fazer um indicativo dizendo que eu quero que você traga. Por exemplo, que nome que eu quero? Eu posso colocar aqui. IDs. ID. ID único. Ok? E venho aqui e faço o indicativo com o auxílio de dados e preenchimento relâmpago, validação de dados. Eu vou pedir aqui que ele traga a informação através de uma lista, utilizando o intervalo de ID único, F3, e eu peço que ele faça uso dele lá. E com isso, eu já tenho a lista pronta para fazer o ID. Agora o que eu preciso fazer? Trazer essa informação e deixá-la lá disponibilizada para que a gente possa estar trabalhando. Como foi já citado anteriormente, não é possível fazer o PROC-V nessa, exceto se uma alteração matriz. Então, vou para uma função mais de gente grande.
Vamos lá. Um outro ponto, eu vou precisar de um outro intervalo com nome de área e esse intervalo tem que ter correspondência com isso. Então, seleciono o intervalo aqui e vou fazer o indicativo de nome dele aqui de TB Produtos. Tabela de produtos, ok? Observe que eu tenho a mesma indicação no número de linhas e colunas para isso. E vamos começar a fazer a montagem da fórmula agora. Função índice. Lembrando que a função índice tem acento, você precisa digitar, caso contrário não funciona. Abre parênteses. Ele vai me indicar qual é a matriz que eu quero fazer a pesquisa. Vou só dar um break aqui, daí você volta. Função índice funciona sem acento. Qualquer função que precisa do acento, ela funciona sem acento, só que ela não aparece os helps da ferramenta. Então, se você finalizar ela, der Enter, ele vai colocar o acento para você finalizar a função. Bom, bicho, você vai se fuder porque você vai ter que editar tudo isso, mas tá bom. É só você não afirmar. Não, eu sei, eu sei, mas você tem razão. Mas isso é um hábito que eu tenho, porque isso não funcionava antes. Agora funciona, mas tá bom. E aqui nós vamos estar fazendo o uso da função índice corresp para organizar essa informação. Então vamos fazer a montagem. Ponto importante, a função índice tem acento, você precisa fazer a digitação dela. Vai funcionar sem o acento? Vai, ele só não vai te dar os argumentos. Na hora que você bater o Enter, ele coloca. Eu prefiro trabalhar e ele me lembra sempre dos argumentos, que eu não tenho que ficar memorizando ou guardando todos os argumentos que eu preciso utilizar nas mais de 470 funções que o Excel me disponibiliza. Então vamos lá, a função índice. Não tem certeza se tem acento ou não tem problema. Bate no FX ali, procura na lista e ele já cola para você já com o assistente junto. Abre parênteses, o primeiro indicativo da matriz, eu vou pedir lá F3, fazer o indicativo que ele utilize a tabela de produtos, que foi aquele intervalo que nós fizemos a indicação. Ponto e vírgula, ele está buscando agora qual é a linha que eu quero buscar essa condição. Eu não sei qual é a linha, porque eu não sei qual é o item que eu estou procurando. No caso, a informação está aqui ali do lado. Então, eu vou acionar agora a função corresp para que ele traga essa indicação para mim. Corresp, abre parênteses, qual é o valor procurado? O valor procurado é essa informação. Eu quero que ele localize o dado referente a esse ID único, nessa condição, ok? Muito bem. Ponto e vírgula, aonde eu quero procurar? Eu tenho aquele intervalo definido como ID único. Faço a solicitação de ID único nessa condição, ponto e vírgula, a precisão, eu quero 0, tem que ser exatamente igual. E o terceiro e último argumento da função é qual a coluna que eu quero de retorno. E aqui é a mesma resposta que você tem lá no índice, na função PROC-V. Coluna número 1, 2, 3, 4, assim por diante. No nosso caso, a coluna que eu quero trazer aqui o valor é a coluna do número 4 nessa estrutura. Caso eu não soubesse isso, eu poderia estar utilizando um outro corresp para que eu indicasse o que eu desejo que ele busque nessa condição, como nós fizemos ali no exemplo do PROC-V há pouco. Então, coluna do número 4, fecha parênteses, Enter, e o resultado está ali disponibilizado. E ao grupo B, item 1. Grupo B, item 1, o valor é 660. Se eu solicitar aqui uma outra indicação qualquer, por exemplo, do grupo D, o item de número 3, grupo D, o item de número 3, o resultado 926 é o que ele me traz como apontamento numa condição como essa. E é dessa forma que a gente pode estar trabalhando de um outro jeito, de uma outra forma que nós estamos buscando. Podemos passar aqui horas mostrando para vocês funcionalidades, possibilidades e recursos do PROC-V. Porque, como nós dissemos, estamos muito mais restritos, no caso do Excel, pela nossa falta de criatividade, do que limites efetivamente da ferramenta. Mas vamos ver mais alguns outros exemplos interessantes, onde a gente pode estar trabalhando com a ferramenta de um modo mais adequado. Esse é outro exemplo que eu utilizo muito nas minhas palestras. Eu tenho aqui uma tabela de cálculo de imposto de renda. Tem as informações aqui, e aqui nós temos aquela famosa fórmula com as funções C alinhadas, mostrando e fazendo as perguntas, indicando para que faixa salarial ele está, para que eu possa estar fazendo a minha alteração ou o meu ajuste. Famosa gambiarra com Cs, né? Até 2003 eu tinha funções C alinhadas numa fórmula com até 7 funções alinhadas.
No 2007 em diante, infelizmente, a Microsoft mexeu nesse parâmetro, passou para 64, ou seja, está permitindo que você faça mais maluquices ainda lá. E como eu costumo dizer, você está montando uma fórmula no Excel que está precisando de mais de 3 Cs, ó, olha com cuidado que você está fazendo alguma coisa que não deve lá. Existem formas mais eficientes de você poder trabalhar. E aqui nós temos um exemplo claro. Eu tenho essa faixa, e digamos que se acontecer uma situação, é claro que no caso do imposto de renda é mais difícil, mas pode acontecer, de criar uma nova faixa aqui, a partir de R$5.000, nós temos 35% de dedução, de alíquota e R$900 de dedução. Criar uma nova faixa, mas isso não pode, difícil acontecer aqui, mas pode acontecer na tua empresa, com faixa de desconto de produto, com faixa de bonificação por conta de uma premiação adicional de uma campanha que foi colocada, enfim. Esse tipo de situação acaba oscilando efetivamente. E aqui nós temos um trabalho danado, nós temos que voltar aqui e procurar todas as fórmulas onde eu tenho esse tipo de situação e alterar isso. Não vou ficar tomando tempo de vocês para alterar isso daqui na frente de vocês, porque isso dá um trabalho, você tem que testar, ver se está tudo ok, etc. Eu quero propor e mostrar para vocês uma forma um pouco diferente de trabalhar. Nós temos um outro exemplo aqui numa outra planilha. Se vocês observarem o cálculo de R2, ele funciona exatamente como o cálculo de R1, em termos de resultado. Os números são exatamente os mesmos, a única diferença é que eu não tenho aquela outra linha já colocada. E que eu vou colocar agora? Vou colocar e observem o resultado que aparece, ou o que vai acontecer na última linha aqui do cálculo da Solange, do IR dela. 5.000, Enter. Ok? Se você observar, ele já colocou 0. Vou dizer para ele aqui que a alíquota é de 35%, que é o que ficou definido, e o valor é de parcela deduzida, R$900. E se você observar, o dado já está pronto. De uma forma muito mais prática, muito mais simples. Tudo que você faz para tornar o seu trabalho de manutenção menor, ou reduzir o seu trabalho de manutenção, ou nesse nosso caso, praticamente zerar, é sempre bem-vindo. E aí é a função do Excel. E você também está utilizando o produto de uma forma mais inteligente, mais eficiente. E é o que nós conseguimos fazer com ele lá no nosso dia a dia. Agora, vamos conhecer a fórmula que nós estamos usando aqui para isso? Está lá, o PROC-V. O PROC-V ali. Quando ele está buscando informação, pedindo que ele procure na tabela 1, o resultado que ele tem que trazer 2 é aqui o argumento que eu quero é verdadeiro. Aqui o argumento verdadeiro funciona muito bem, porque, por exemplo, eu tenho aqui o valor de R$1.800 que eu quero que ele pesquise aqui. Ele começou a pesquisar, 1.800 está aqui? Não, não está. 1.800 está aqui? Não, não está. É maior que ele? Vai para o seguinte. 1.800 está aqui? Não, não está. É maior que ele? Não, não é, menor. Opa, então 1.800 está nesse intervalo, que é o cálculo que eu utilizo, de 1.787,78 até R$ 2.679,29, a alíquota que eu pago de R é de 7,5%. Então ele está dentro de uma range, dentro de uma faixa onde eu posso estar utilizando e faço uso dele de uma forma mais eficiente. É uma das formas mais inteligentes de construir os PROC-Vs com aproximação, ou, conforme a gente já tinha mostrado, com ordenação dos números que você está procurando, ou com ranges, que nem o Benito falou, intervalos, de até, você pode muito bem utilizar o PROC-V, ou até mesmo o Scoresp, para poder chegar nessa solução de uma forma bem clean, simples, sem ter que ficar criando mega funções. Exato, você tem faixas de desconto ou de bonificação que você vai dar para o vendedor, dependendo da meta que ele atinge. Faixa do cartório, quando você vai pagar as custas de um boleto que foi para cartório, você tem faixas disso, é tudo tabulado. Então você consegue tudo tabelado. Então você consegue muito bem montar essas tabelas diretamente no Excel. Quando você sabe que sua conta vai vencer e vai para cartório, você já consegue se prever, se precaver qual é o valor que vai vir. Mas o certo é pagar em dia, né? O certo é pagar em dia, né? Você não fica com dor de cabeça. Pois é, a gente sabe que o mundialista não acontece 100%, né? Nem sempre. Mas vamos lá. O cálculo de R3, eu tenho outro exemplo, na mesma funcionalidade, de novo, 5.000. De novo, 35% e 900, e o resultado é o mesmo. E estou usando o que para fazer esse tipo de cálculo? A função índice correto, que eu particularmente prefiro, como eu já disse, utilizar em vez da função PROC, devido à facilidade que ele me dá e a maleabilidade que ele pode me oferecer no nosso dia a dia de trabalho. E eu tenho lá o indicativo do índice, está procurando isso na tabela, o correto, ele está buscando o valor equivalente, trazendo aqui a coluna 2 como resposta, aqui a coluna número 3. Um ponto crucial ali também é o correto consegue fazer a ordenação decrescente, coisa que o PROC-V não faz. Caso você tenha os seus dados
ordenados do maior para o menor, o CORRESP faz em ordem decrescente, o PROCV não faz. Porque ele te dá a alternativa do 0, valor preciso, 1, o imediatamente anterior, isso. Aí classificado em ordem descendente, e o imediatamente posterior, menos 1, classificado em ordem descendente. Exatamente. Ele te dá mais maleabilidade para isso. Na verdade, não é a função índice, mas é a função CORRESP que tem esse tipo de flexibilidade. Que a CORRESP faz nada mais, nada menos do que me indicar o número da linha ou da coluna da tabela que eu estou procurando aqui para esse tipo de ação. Nós temos um outro exemplo aqui nessa nossa pasta de trabalho, a Budget, onde nós temos uma estrutura de um orçamento da empresa, onde nós temos aqui uma série de itens que estão ali organizados. Nós temos os meses, janeiro, fevereiro, março, o total de cada trimestre, nós temos aqui o indicativo de receitas, enfim, nós temos os dados todos organizados aqui. Eu gostaria de dar um pouco mais de flexibilidade ou de facilidade de visualização desses dados. Selecionando qualquer posição aqui, nós vamos colocar a estrutura de tópicos. Estrutura de tópicos são aqueles sinais de mais e menos que o Excel coloca imediatamente à esquerda da coluna, imediatamente acima da linha indicativa das letras das colunas, ok? E ele utiliza as condições da função soma que está sendo utilizada para agrupamento para aplicar isso. E ele consegue aplicar até 7 diferentes níveis dentro de uma mesma pasta de trabalho. Isso facilita o nosso processo de leitura e entendimento disso. Uma pasta de trabalho muito grande, eu quero fechar rapidamente alguns itens, eu posso estar usando isso. Isso eu tenho à disposição aqui na guia dados, onde eu posso solicitar que ele utilize o agrupamento de auto-tópico. Ao fazer isso, ele já detecta automaticamente quais são os lugares onde eu tenho as somas aplicadas e faz uso desse tipo de recurso. E os sinais estão aqui disponibilizados. Eu tenho 2 níveis aqui colocados, eu tenho o número de 1 a 3, mas eu tenho 2 níveis. Eu tenho o trimestre e o total ano. Posso querer fechar essa informação só para o trimestre, está aqui. Quero abrir novamente, é só clicar no 3 e está disponibilizado. Quero fechar, está ali. Quero abrir só o segundo trimestre. Clico aqui, ele abre, mostra abril, maio e junho. Ali disponibilizado, não preciso mais dele, ele fecha. Quero fechar e deixar no total ano, que é o nível menos detalhado que eu tenho, está ali. Quero abrir todo novamente, está aqui. E aqui eu tenho 4 níveis à disposição. Na verdade, é sempre N-1 que ele utiliza para essa condição. Aqui ele faz o primeiro nível de fechamento, o segundo nível de fechamento dessa condição, e aqui só 3 das principais linhas de trabalho, onde ele indica o lucro bruto, total de despesas e o lucro líquido que eu tenho nessa condição. Quero voltar a abrir todo mundo, está aqui. Mas o que tem um exercício como esse a ver com pesquisa e referência? Eu tenho essa estrutura aqui montada e eu quero criar aqui indicadores. E o bacana dessa situação aqui é que eu tenho uma série de informações e eu quero criar qualquer tipo de indicador nessa condição. Por exemplo, aqui eu tenho um indicador de receita líquida menos a receita bruta. Ele está me indicando qual é a diferença. Eu não queria menos, eu queria que ele dividisse essa informação para saber quanto um representa do outro. E eu posso trocar o operador aqui e ele passa a fazer a indicação para mim automaticamente lá, substituindo inclusive o valor que estava monetário por um valor de percentual. A fórmula é muito difícil, muito complexa. A fórmula é muito complicada. Como é que nós estamos conseguindo fazer esse tipo de atividade aqui? Primeiro, nós estamos utilizando a condição de validação de dados, trazendo as informações que eu tenho dessa lista com todas as operações aqui. E aqui eu posso escolher, eu quero saber, por exemplo, quanto que projeto representa percentualmente no total da minha lista, da minha receita bruta. E eu posso pedir, por exemplo, eu quero fazer um comparativo mês a mês, como é que isso está, e o faturamento de treinamento contra a minha, por exemplo, receita bruta também, tá certo? E ele faz um indicativo ali para mim. Opa, está acusando um erro, por um motivo muito simples, eu esqueci de fazer o indicativo do operador, tá bom? E eu tenho lá indicado dizendo, bom, no meu caso aqui, projetos representa no mês de janeiro 64,72%. E faturamento de treinamento 19,42%. E eu tenho as informações ali indicadas e apontadas para isso. Como que você fez isso, Bento? Mr. M. Muito bem. Onde é que isso está colocado? Eu venho aqui, vamos ver na fórmula o que nós temos colocado aqui. Eu tenho uma função se erro, tá ok? Bom, todo mundo sabe o que a função se erro faz, né?
genérica de tratamento de erros. É o genérico de tratamento de erro. Se ele apontar qualquer tipo de erro no cálculo que está sendo feito e colocado logo como primeiro argumento, ele indica o que você quer que você coloque no lugar. No meu caso aqui, eu estou pedindo que ele coloque 0 nessa condição. E o cálculo está sendo feito através do cálculo indicador. O cálculo indicador, o que é aqui? É uma função? É uma função feita no Excel via VBA, etc? Não. Nós temos um nome de área definido como cálculo de função. Vamos lá olhar? No gerenciador de nomes, nós temos 3 nomes ali aplicados, tá ok? E eu tenho o cálculo do indicador. Assim como os que já estão mais habituados ao VBA, nós conseguimos criar o que nós chamamos de UDFs, né? A User Defined Functions. A gente consegue criar funções dentro do gerenciador de nomes. Nós também conseguimos criar esse tipo de funcionalidade, certo? Nós conseguimos criar ferramentas de cálculos dentro dos nomes. No caso, isso acaba dando uma manutenção um pouco desnecessária em alguns momentos. Por quê? É um pouco mais complexo você editar uma função em um cálculo dentro do gerenciador de nomes. Porém, isso também, ao mesmo tempo, faz com que você consiga reutilizar o mesmo cálculo em vários locais. E caso seja necessário editar, você só edita o nome e o cálculo já reedita novamente. Porém, este é um caso bem específico. Esta função chamada avaliar, que está lá dentro, que a gente já vai dar uma quebrada ali, explicar um pouquinho passo a passo o que a gente fez dentro desse carinha. Essa função avaliar, na verdade, é a função evaluate, que existe somente dentro do VBA. Nós conseguimos colocar ela dentro do nome, porém ela não funciona na planilha. Então é somente por esse motivo que nós salvamos esse arquivo como XLSM. Ele é um arquivo 100% sem macro. Porém, como nós estamos usando uma função que só existe dentro do VBA, nós temos que salvar ele XLSM. Senão esse nome, infelizmente, é removido quando a gente fecha o arquivo. E vamos entender um pouco dessa forma que aparentemente parece ser muito complexa, mas ela, na verdade, é mais simples do que a gente imagina. Tenta colocar ela num bloco de notas que a gente vai quebrando ela. O que você acha? Não, acho que não precisa, não. Pode tocar por aqui mesmo. Vamos lá. Aqui eu tenho o indicativo da função C. É um pequeno tratamento de erro que nós estamos colocando aqui. Na verdade, não é um tratamento de erro, ele somente colocará o resultado para mim se a informação ou seja, a informação que está em A71, se A71 for vazio, ou B71 ou C71 for vazio, que é o caso da linha que eu tenho como referência aqui, ele não vai fazer um cálculo para mim. Na verdade, nós estamos fazendo isso aqui uma dupla verificação, porque a função erro lá estaria filtrando isso daqui para a gente também. Basicamente porque, senão todos os indicadores, as respostas dos indicadores apareceriam com 0, mesmo você não colocando nada. Como vocês podem ver na linha 72 até a linha 78, não tem nada nas células em branco do janeiro até dezembro. Se nós deixássemos somente o C erro, ele apareceria 0 para todo mundo, certo? Então é interessante quando a gente utiliza a função C dessa forma, se não for preenchido nenhum indicador da esquerda, nenhum indicador da direita, que são os comparativos que a gente utiliza, não me traz nada, deixa vazio. Então abre e fecha aspas, já tratamos a nossa informação antes. E se mesmo assim ele resultar no erro, esse erro depois vai tapar esse buraco com um 0, né? Exato. E aí nós começamos a montar a fórmula. Aqui tem a função avaliar, e na função avaliar, na verdade, nós estamos trazendo ali emprestado do modelo do VBA. Nessa condição a gente consegue fazer, como o Fábio já explicou, dentro da caixa de nome, mas não diretamente na planilha. E o que ela está fazendo aqui? Ela está fazendo uma mágica que você não consegue fazer com a função indireta ou com qualquer outra coisa. Fazer com que ele capture a informação que está disponibilizada na coluna B, que é o primeiro indicador, o operador matemático que eu desejo, que está, no caso aqui, na segunda coluna, perdão, na coluna A, na coluna B, que é o operador matemático, e na coluna C, que é o segundo operador matemático. E como esses operadores estão aparecendo aqui? Eu estou usando a função desloc, para que ele procure a informação equivalente ao número em que eu me encontro aqui, ele me traga a posição correspondente disso. E por que eu estou usando a função desloc aqui e não alguma outra função do Excel, como, por exemplo, o índice Corresp ou o PROC-V para isso? Por um motivo muito simples. Como eu tenho isso sendo deslocado para 12 colunas mês a mês, mais os 4 trimestres e o ano, eu tenho 17 colunas aqui à disposição para isso, eu precisaria de ter 17 fórmulas diferentes indicando quem eu gostaria de estar trazendo em cada uma delas, ou ter uma linha lá em cima para isso.
Ao eu utilizar a função desloca, eu utilizo a referência de partida dela como uma referência relativa, e ele vai buscar o equivalente de cada um deles lá para mim, sem maiores problemas. Por mais complexo que isso aqui possa parecer à primeira vista, isso daqui nada mais é do que uma construção contínua, utilizando conceitos já aplicados. Então, o desloca é um verdadeiro canivete suíço, né, dentro do Excel. Desloca, somar produto, entre outras funções, o subtotal, agregar, são algumas funções que são absurdamente versáteis. Você pode usar para muitas coisas, certo? É uma das melhores funções do Excel. Que apesar de ser uma função volátil, ela me dá uma flexibilidade muito grande para isso, como definição de nomes de áreas, enfim, nós temos outros exemplos que nós vamos usar aqui ao longo da apresentação. E aqui eu tenho a função desloca, ele está procurando na planilha budget, a partir do conceito da planilha B1, ele está procurando em que posição ele está. Ele está me pedindo, a partir da coluna, que ele traga essa referência e traga o número para cá. E a função avaliar, ele está permitindo que eu concatene com a informação que está em budget P71, que é o operador matemático. Que ao eu trocar o operador matemático, ele me permite essa facilidade. E é através e somente da função avaliar, pelo menos que nós conhecemos ou dominamos, né? Isso é outro ponto importante, tem que tomar um pouco de cuidado dentro do Excel, quando você fala que categoricamente que é desse jeito, não é bem assim. Eu já quebrei muito a cara no dia a dia usando Excel, e logo depois descobri formas mais eficientes de fazer. Mas aqui eu descobri até o presente momento essa daqui, junto com a função avaliar para poder fazer esse tipo de ação. Vamos lá. Só para explicar de uma forma bem sucinta o que é esse valor, esse avaliar. Evaluate transforma uma string num cálculo. Pronto. Para quem já sabe lá o que é VBA, ele converte um texto em um cálculo, diferentemente da função indireta, que converte um texto em uma referência. A função indireta não funciona para converter, por exemplo, o operador matemático barrinha, que é a divisão, em um cálculo. Ele só funciona para converter em referências. Referências de endereço de célula. O nome de endereço de célula específico, C5, etc., o nome de área. Perfeito. Aquilo que o Excel entende como endereço. Enquanto que o avaliar, ele faz o cálculo tomando como base as informações que foram ali disponibilizadas. E eu tenho depois o segundo desloque aqui, com a funcionalidade exatamente igual ao primeiro, buscando segunda referência para isso. E se nós fizermos aqui, eu vou clicar no fechar e vou trocar o operador aqui que está dividindo, e vou pedir que ele subtraia, tá ok? E ele me mostrará a diferença que existe entre um e outro numa condição como essa aqui. E por que ficou positivo números decimais e percentuais, Nilton? Muito bem. A diferença está no fato aqui que nós temos um truquezinho de formatação condicional aqui, que dependendo do resultado que você tenha colocado aqui, ele altera o formato da célula. E esse truque você consegue aqui, vamos selecionar a célula aqui, vamos pedir formatação condicional, gerenciar regras, e aqui no gerenciador de regras nós temos um indicativo. Vamos editar a regra e tentar entender o que nós temos apontado. Esse é para milhar. Esse aqui é da multiplicação. Nós vamos pedir esse aqui de baixo. Vamos editar a regra e nós estamos pedindo, se no caso da célula B70, que é a minha referência aqui, tá ok? Ele tiver o símbolo de divisão, ou seja, eu estou procurando um número dividido pelo outro, eu estou querendo um indicador que o resultado seja um comparativo, que seja um percentual. Normalmente, quando a gente faz uma divisão de um indicador por outro, a gente quer um comparativo, percentualmente, quanto um corresponde do outro, então nada melhor do que ele. E aí eu pedi, e aí foi solicitado aqui, no formatar, que ele traga ele com um número percentual com 2 casas decimais e a fonte disso em negrito. É esse o truque simples. E existe uma outra formatação colocada aqui, caso você queira multiplicar um número pelo outro, que é o indicativo aqui, que é a primeira regra, onde ele pergunta se aqui o indicador for asterisco, eu quero que você faça o quê? Você formate o número cortando 3 zeros, cortando 3 dígitos, dividindo por 1000, e faça o indicativo da letra, indicando ele milhão, para que, se o número, se ele caso estoral ficar muito grande, eu tenha um apontamento aqui. São esses os truques, quando a gente comenta, e os ajustes que você pode estar fazendo no seu dia a dia na planilha de uma forma muito prática. Mas, Benito, não tem um multiplicador lá no operador? Realmente não tem. Se você for olhar aqui, não tem. Por quê? Esse cara está fazendo um apontamento para o intervalo que está colocado aqui. E que eu posso vir aqui e colocar simplesmente o asterisco. Eu acrescento o asterisco,
ele está pronto, já passa a fazer parte da lista, mas a lista não é até a linha 4? Não, porque eu estou usando a função desloque para fazer a definição desse nome. E quando a função desloque junto com a função conta valores. Ao fazer essa inclusão, qualquer coisa que eu acrescentar dentro desse intervalo, ele disponibiliza automaticamente. E se eu, caso queira fazer uma conta maluca aqui de faturamento multiplicado pela receita, tá ok? É só pedir a multiplicação aqui, o resultado está disponibilizado lá e a informação já está apontada ali para mim, valores em milhares. E mesmo assim ainda tem célula que acabou estourando o resultado por conta disso. Não faz muito sentido também. Exatamente, não tem o menor sentido isso. Se eu fizer ele um menos o outro, eu tenho o resultado ali disponibilizado para que eu possa continuar a fazer a apresentação. Então, o que nós queremos mostrar com isso com vocês é que existem uma série de alternativas e possibilidades da utilização de funções de pesquisa e referência dentro do Excel. Nós não estamos restritos somente àquela busca que nós queremos fazer, aquele feijão com arroz que nós estamos acostumados a ver no caso do uso do PROC-V dentro de uma tabela. Nós podemos dotar as nossas pastas de trabalho com muito mais agilidade, com muito mais flexibilidade, procurando interagir e fazer a composição dessas informações. Que é, por exemplo, a situação que eu gostaria de mostrar para vocês aqui na sequência, para encerrar o nosso treinamento. Já vi isso hoje, hein? Já vimos isso hoje, né? Nós temos aqui uma lista de validação, validação que é um recurso aparentemente simples. Eu já vi diversos videoaulas gravadas aí, falando sobre validação, mas só arranhando a casca, arranhando o verniz daquilo que a validação efetivamente pode fazer no nosso dia a dia de trabalho. E aqui a gente procura explorar a validação de uma forma mais flexível. Temos aqui, por exemplo, uma lista onde eu tenho o nome de todos os meus vendedores. É uma lista grande e eu tenho ela toda aqui disponibilizada. De onde é que está vindo essa lista? Muito bem. Se eu for até a guia dados, eu tenho aqui a caixa de validação de dados e ele está me indicando que ele está usando um intervalo chamado vendedor. E esse intervalo vendedor, ele tem que buscar essa informação aqui em apoio, onde eu tenho o nome de todo mundo aqui. Tá certo? Por exemplo, não tem o nome do Fábio aqui, vamos colocar. Opa! Contratado? Não, foi contratado, mas vai ser demitido na sequência. Tá ok? Vamos colocar aqui, e para facilitar o nosso trabalho, ele precisa estar organizado em ordem alfabética. Tá ok? E eu tenho a lista de todos eles aqui disponibilizados. E se eu voltar aqui, eu tenho o nome do Fábio ali disponibilizado. Mas aqui tem um problema. Eu tenho lá o Fábio e o Francisco. Aqui eu tenho um problema. Às vezes essa lista é muito grande. E você precisa de ficar fazendo 300 vendedores ou 500 produtos. E essa lista acaba ficando muito grande, muito complexa de você poder estar trabalhando. E aqui tem um truquezinho bacana que está associado com o nome da área que nós estamos utilizando lá. Eu quero pegar só, por exemplo, a letra F. No exemplo lá de apresentação de início, nós usamos o M. Aqui eu quero usar o F, que apareceu o nome do Fábio. Então ele está pegando aqui só a letra F e se eu der um clique aqui, ele me trará a apresentação aqui somente dos nomes que tenham a composição da letra que começam com a letra F. E no caso você fez aí já um macetezinho na validação de dados para que ele permita que você insira um valor que não necessariamente é idêntico ao que está na lista. Certo? Sim. Então ele permitiu que eu colocasse o F, mas em que condição? Tá ok? Em que condição? No recurso de validação de dados, nós temos aqui a permissão de entrada dessa condição e nós temos aqui o alerta de erro que nós simplesmente desativamos. Exatamente. Nós temos a mensagem de entrada, onde você pode, ao selecionar a célula aqui, indicar um texto que você deseja, ou você desabilita a inserção do alerta de erro para essas frações ou pedaços de nome que você queira incluir nessa condição. E ali ele permite que você faça esse tipo de ação. Ok? Por exemplo, nós fizemos o exemplo lá da função M, da letra M, né, melhor dizendo. E eu bati aqui, ele trouxe somente lá a Maitê, a Maria, a Marta, o Matheus e o Miguel Ângelo. E se eu pedir MA? Ele me traz somente as pessoas que têm o indicativo MA. Isto, como é que a gente consegue fazer esse tipo de mágica?
Esse tipo de mágica está atrelado ao nome do intervalo que nós estamos usando lá. Vamos conhecer o que foi feito lá? Gerenciar nomes, e eu tenho aqui um intervalo chamado vendedor. Aqui no intervalo chamado vendedor, nós temos a fórmula que foi utilizada para isso, onde nós temos um apontamento. São 3 funções, basicamente. Conte valores, conte C, Corresp e Desloque. São simplesmente 3 funções que já vimos, já conversamos um pouquinho sobre elas. Qual é o grande macete que está nisso aí, Benito? Vamos lá. Primeiro, a função desloque. A função desloque permite que esse nosso intervalo, uma das muitas ações que o desloque permite, é fazer com que o seu intervalo nomeado ande de acordo com a sua conveniência dentro da sua pasta de trabalho. E no nosso caso aqui, quando eu não tinha nada indicado, ele pegou todo mundo. Por que ele está pegando todo mundo? Primeiro argumento da função desloque. Qual é a minha célula de referência para isso? No meu caso é apoio A3. Quem que é apoio A3? É o meu primeiro nome de vendedor. A partir dele eu vou indicar quantas células você quer que ele se desloque para baixo. Número positivo, para cima, número negativo. É o argumento do número de linhas que eu quero ser que ele desloque. Aqui eu estou pedindo que ele procure a função Corresp. A função Corresp me diz o quê? Em que posição aquela informação se encontra dentro da tabela. Então, eu estou pedindo que ele procure a informação que está lá na planilha PED-CATEG C3, onde eu pus o indicativo. No caso, M, F. MF, e coloque isso concatenado com asterisco. Então, qualquer coisa que comece com o que eu digitar lá, asterisco. Caso você queira, por exemplo, fazer com que qualquer parte do nome que tenha M, ou apareça a letra M, ou tenha o MA que apareça nessa condição, você pode pedir que ele faça isso, desde que você coloque asterisco, ou a condição, mais um outro asterisco. No nosso caso aqui não vai funcionar isso claramente, porque eu teria que estar revertendo a ordem de classificação deles para uma condição como essa. Ok? Então, esse PED-CATEG C3 concatenado com asterisco me pede o que foi digitado lá, mais qualquer coisa que vier para frente. Em que posição que você encontra isso dentro da minha planilha de apoio? Planilha de apoio que é esse intervalo que eu tenho aqui definido. Então, ele vai de I3 até I60, ele está procurando isso menos 1, porque eu estou levando em consideração a partir da célula I3 para ele fazer esse deslocamento. E junto disso, depois, ele pede para contar quantas ocorrências que eu tenho dessa mesma condição. No caso, MA, asterisco ali dentro. E ele trouxe indicando que eu tenho 4 nessa condição. Maitê, Maria, Marta e Mateus. É por isso que ele consegue centrar esta informação e deixar ele disponibilizado desta forma. Ele contou, ou seja, a função desloque me indica aonde eu quero esse intervalo, a função que eu estou usando Corresp está me dizendo a partir de que ponto eu quero fazer isso, e a função conte-C está contando quantas ocorrências eu tenho dessa condição para poder fazer o mesmo tipo de trabalho. O caractere Coringa também tem N possibilidades. Né? A gente consegue criar soluções absurdamente inteligentes, utilizando uma mescla ali, né? São funções de texto, caractere Coringa, função de pesquisa com função de contagem. Nós temos várias ali utilizações. Então, para sair um pouquinho somente daquele foco ver, coluna, resposta, bateu. Certo? Tem que unir as coisas. É isso aí. Então, com isso, a gente tem essa flexibilidade justamente para que ele possa buscar isso. Isso não tem truque, não tem mágica, é só Excel. Desde que você o utilize de uma forma organizada, inteligente. Okay? E uma outra brincadeira que eu gostaria de mostrar para vocês é a facilidade que eu tenho aqui, por exemplo, ao criar ou selecionar um novo item aqui, por exemplo, do vinho tinto, tá certo? Eu vou escolher aqui o produto que eu quero. E eu tenho aqui 3 vinhos disponibilizados. De novo, vou sair aqui do vinho tinto e vou trocar ele para vinho branco. E se eu voltar aqui na lista, ele está me mostrando uma outra. Ou seja, a informação da lista da validação de dados que eu tenho na coluna C modifica de acordo com a informação que eu tenho selecionado na coluna B. Isso aqui também, mas isso aqui é validação de dados. Isso aqui é validação de dados junto com pesquisa e referência. É macro. Teus olhos. Não é macro. Tanto é que o nome do arquivo lá é XLSX. Okay? O Excel me dá esse tipo de flexibilidade que ele permite que eu, aqui na guia dados, aqui na validação, eu tenha esse intervalo apontado para um lugar chamado produto. E quem que é produto? De novo, eu tenho o intervalo amarrado
aqui em gerenciador de nome, onde eu tenho o produto aqui indicado, e eu tenho uma lógica muito similar àquela que a gente acabou de explicar. A única diferença daqui é que eu não tenho o asterisco colocado para que ele busque o intervalo. Ele vai buscar a referência exata daquela categoria. Daquela categoria dentro daquela lista. E onde está essa lista? Se eu clicar aqui, ele me mostra a partir do ponto de entrada onde é que ela está posicionada. E eu tenho ela aqui montada, onde eu tenho os produtos, no caso os tipos de vinhos, branco, rosé, tinto, espumante. E através dessa referência da quantidade de ocorrências aqui, ele sabe qual é o intervalo que ele tem que pegar aqui para saber qual é o produto que entra nessa condição. E tem um outro detalhe importante. Vocês notaram que quando eu selecionei aqui, ele pintou a linha de vermelho. Por quê? Porque eu não tenho um produto selecionado. A partir do momento que eu selecionar o produto, ele deixa isso definido e deixa organizado. Tirou o vermelho de lá, mas deixou o vermelho na quantidade. Por quê? Porque agora na quantidade eu preciso indicar qual é a quantidade de caixas que eu quero. Por exemplo, eu quero só 6 caixas. E ele deixou o cálculo ali disponibilizado. Aí se eu quiser, vamos lá. O médico pediu para não contrariar. Vamos colocar o 30 aqui. Tá certo? Se eu colocar 30, ele está fazendo indicativo de vermelho, porque eu estou utilizando uma quantidade de caixas, de limite de caixas e quantidade de produtos que eu estou comprando para essa categoria de vinho diferente das demais. Então, eu cancelo e volto aqui. Onde é que está essa informação? Essa informação está disponibilizada aqui, onde eu tenho o tipo do vinho, o nome do vinho, e aqui eu tenho a quantidade mínima e máxima que eu posso pegar de cada um deles aqui e o seu respectivo preço. Então, tudo isso a gente consegue fazer o controle de novo, com recursos de busca de funções de pesquisa e referência. E é essa flexibilidade que nós gostaríamos de transmitir para vocês nesse nosso webinar. Que o Excel, ele permite que você intercale, que você mescle recursos e funcionalidades de uma forma muito mais prática ali no seu dia a dia de trabalho. E esse vermelho, só um minuto, deixa eu só complementar aqui. E esse vermelho surgiu aonde? De novo, através da formatação condicional. Eu tenho a condição de formatação condicional aqui, indicando o cada um deles para que ele pinte de vermelho se eu tiver algum tipo de restrição ali disponibilizado. Isso daí foi uma parte inteligente a ser feita, por quê? Vamos supor, a validação de dados é uma restrição muito útil para que o usuário siga uma métrica e não erre na hora de fazer o preenchimento. Só que nada impede, na hora de voltar e corrigir alguma coisa, ele acaba deixando uma informação incorreta. Por exemplo, ele colocou lá vinho branco, abriu uma listagem para ele com lambrusco e outras possibilidades, ele falou, opa, não, esse vinho não era para ser branco. Ele volta e muda a categoria. Vocês concordam comigo que o lambrusco não vai continuar lá? A informação produto lambrusco vai permanecer naquela célula e ela só deixaria de aparecer caso nós colocássemos o VBA aqui, que é uma ação para caso troque a categoria, ele limpa esse produto ao lado. Já que nós não estamos utilizando o VBA aqui e não é o nosso intuito... E é só validação de dados, a validação de dados só faz esse controle no momento que você faz a inserção do dado na célula. Exato. Depois que você fez a inserção, ele para de controlar, ok? Aparentemente fica esse tipo de erro. Como, por exemplo, eu posso vir aqui, tirar da categoria branco e colocar a categoria espumante. Ao fazer esse tipo de procedimento, o lambrusco permanecerá lá com uma informação errada. Um vinho espumante lambrusco. Ou um tipo... ou uma determinada categoria com um tipo, um item que não é correspondente a ele. Então, você, através da formatação condicional, você consegue eliminar esse tipo de ação. De novo, estamos casando recursos da ferramenta, recursos do Excel, para tornar o nosso trabalho mais flexível. E como vocês podem ver, o lambrusco permanece escrito lá. Olha na barra de fórmulas, o lambrusco está escrito lá. O que nós fizemos foi simplesmente esconder visualmente do usuário, para que ele note, opa, não deveria estar com esse nome aqui. Então, ele é forçado a ter que preencher um novo. Eu vou trocar aqui pelo Moscatel, no caso, um vinho espumante nacional, muito bom. Vamos fazer propaganda. Já propaganda um monte de gente, vamos fazer propaganda de vinho também. Vinho também. Categoria dos vinhos espumantes gaúchos lá, que está fazendo sucesso no mundo todo, estão com ótimos produtos, não fica a dever para nenhum outro espumante no mundo todo. E ele tem aqui disponibilizado, está lá e agora está correto na sua informação. Então, de novo, vamos continuar sempre batendo nessa tecla. É a composição, a combinação de diferentes recursos do Excel, não só de pesquisa e referência, mas aqui com validação de dados, com formatação condicional, que torna o nosso trabalho
mais simpático, mais maleável, mais flexível. E é justamente essa combinação, e esse é o ponto de vista que a gente tem. Por isso que normalmente as minhas videoaulas, ou as minhas dicas, elas nunca são curtas, aquelas dicas de 3 minutos, porque a dica de 3 minutos consegue fazer a observação de um determinado ponto, e nunca o contexto do que você consegue representar de outros recursos do produto para tornar a sua ferramenta, a sua pasta de trabalho mais inteligente nessa condição. Tendo tudo isso citado, acho que com as nossas dicas se ensinando, por favor, perguntas e respostas, certo? As perguntas nós estamos respondendo já ao longo do evento. Se tiver mais algum outro detalhe, por favor, não esqueça de fazer a sugestão dos próximos assuntos que vocês querem que a gente aborde no webinar. Não necessariamente só Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Visio, enfim, Forms, Office 365. Tem uma série de assuntos que a gente pode estar abordando com vocês aqui. Muito bem, falamos muito de como o Excel pode te ajudar. Nós gostaríamos de saber agora como é que você pode estar ajudando o Excel. Como assim ajudar o Excel? Ajudar a melhorar o produto, a inserir novas informações. Se você gostaria de colaborar com sugestões de novos recursos que o Excel possa ter, a Microsoft tem um site e ela escuta você e ela procura, na medida do possível, acrescentar o que você deseja. A Microsoft tem um site que está em inglês, ok? Ele não tem em português, ele está em inglês, e só nesse idioma para o mundo todo, onde ela recebe sugestões do usuário. Eu gostaria que o Excel fizesse tal função, o Word tal função e assim por diante. Quando você for fazer, caso você queira lançar alguma coisa lá, coloque uma justificativa, um modelo claro do porquê que você precisa disso. E uma atenção só, pesquisem antes de fazer a inserção dessa informação. Pode ser que a sugestão que você tenha já esteja lá. Então, ao invés de você sugerir, você dá um upvote. Você dá um voto nela lá, porque quem sabe ela entra lá. Agora, um ponto importante, colocar a sua sugestão lá e ela ter um bom número de votos, você vai poder pedir, fazer uma campanha no bairro, pedir para o cara da banca de jornal, etc., entrar lá no Excel, no User Voice e votar, não quer dizer que esse item entre. A Microsoft vai avaliar a utilização e a complexidade da implementação e utilização desse recurso que você deseja. Por exemplo, já fizeram pedidos ali que gostaria de que tivesse uma classificação automática dos dados. Ao você digitar um dado numa planilha, numa determinada tabela, ele classificasse tudo. É um negócio que não é difícil de colocar, de implementar, mas já viu a bagunça que você está digitando, colocou uma informação na célula, você está colocando informação na linha lá, na linha 80, na hora que você bateu o Enter, aquilo lá pulou para a linha 32. E tem várias sugestões muito inteligentes, muito legais, por exemplo, o autoajuste da linha. Assim como a gente tem o autoajuste da largura da coluna, conforme você preenche a coluna, logo para você dar um Enter, a coluna já se autoajusta para encontrar aquele tamanho, eles estão fazendo para a altura da linha, para que você não tenha que depois ficar fazendo quebras, etc. Então, esse tipo de coisa ajuda bastante a Microsoft a crescer, a encontrar soluções, porque o Excel é uma ferramenta para os usuários, e nós somos, como você sempre diz, os donos dessa... A Microsoft tem a guarda do fonte, o dono do produto é o mercado, o mercado é que diz o que o produto deve ter. E é por isso que ele faz tanto sucesso. Exatamente, porque a Microsoft escuta o que nós estamos pedindo, na medida do possível, é claro, que aparecem umas maluquices, eu já vi umas maluquices lá no User Voice. Podia ter mais parcela. Esse é um recurso que eu queria colocar lá para retirar essa funcionalidade do Excel. Isso é ótimo. E lá todos os usuários podem votar, tá ok? Os itens mais votados entram, como eu já disse, entram no radar da Microsoft. Não necessariamente será implementado, mas entra no radar da Microsoft para ser analisado. E os engenheiros e o Program Manager do Excel acessa aquilo lá frequentemente. Porque eu participo de grupos lá como MVP e ele já postou diversas observações que ele tirou de lá, tá ok? Acesse o site https excel.uservoice.com ou word.uservoice.com ou outlook.uservoice.com. Entre, acesse, aqui tem um print da tela, onde você tem a informação, aqui no canto superior aparece o meu login, porque eu me loguei com essa condição, aqui tem feedbacks que foram colocados, enfim, e aí você pode estar procurando as informações. Pelo próprio Office, dentro do produto, dentro do Excel, por exemplo, você tem as carinhas, né, de avalie, faça um share aqui das informações que você gostaria de compartilhar. Ele já faz a parte internamente
para melhorar o produto. Mas dentro do User Voice é legal que você entra numa comunidade onde você consegue dar upvotes e tudo mais. E pedir novos recursos, coisas que você não consegue direto lá pelo Excel, ok? Gostaria de tocar no outro assunto com vocês. Nós, MVPs, aqui do Brasil, estamos organizando o MVP National Conference. É um encontro de MVPs, e MVPs estarão palestrando aqui no Brasil. É o maior encontro do mundo a reunir tantos MVPs. Nós estamos em mais de 70 palestras disponibilizadas. Temos mais de 70 MVPs brasileiros envolvidos e empenhados para fazer com que esse evento aconteça. Ele se realizará no dia 6 e 7 de abril na Unip Tatuapé, em São Paulo. Ok? É um evento organizado por MVPs brasileiros, acontece dia 6 e 7 de abril na Unip Tatuapé. São mais de 70 palestras disponibilizadas em diferentes trilhas. Nós temos lá SQL, temos Azure, temos infraestrutura, temos Dev e temos palestras de produtividade. Eu estarei lá fazendo uma palestra de Excel. O Weber vai estar falando também sobre SharePoint, outra de Visio. O Mário Trentin vai estar falando de gerenciamento de projetos. Enfim, nós temos diversas palestras ali. O Nogari vai estar falando aí, exatamente, de inteligência artificial, que ele tem mandado muito bem com isso. Nós temos gente ali falando com diversos assuntos ali. Okay? É uma ótima oportunidade que você tem de aprimorar os seus skills em tecnologias Microsoft. Lembrando que 100% do valor arrecadado com os ingressos será doado para instituições de caridade. Quando você estiver fazendo a compra do seu ingresso, já tem esse apontamento lá. E as inscrições podem estar sendo feitas no site mvpconf.com.br, lá onde você tem os palestrantes, tem os keynotes, temos alguns keynotes da Microsoft que estarão falando lá, trabalhando junto conosco lá, para fazer com que esse se converta num grande evento de tecnologia Microsoft. Como eu disse, não existe paralelo no mundo junto aos MVPs, nunca conseguimos reunir tantos MVPs num só evento no mundo todo para esse tipo de ação. São as pessoas que melhor conhecem as tecnologias Microsoft, estarão lá com dedicação, com tempo, para mostrar para vocês. E o valor de ingresso hoje, você consegue comprá-lo por R$ 99,00. R$ 90,00 de ingresso, que vai ser doado para a instituição de caridade, e os outros 10% é a taxa de venda do ingresso através do Simpla. Então, recomendo que você participe do evento, porque valerá a pena, com certeza, você sair de lá com uma ideia muito diferente do que pode estar sendo feito. E, inclusive, a chance não só da palestra, mas do networking, de estar abordando e conversar no corredor depois com o MVP, com qualquer um dos palestrantes, ou até mesmo que sempre estão nos eventos. Exatamente, os youtubers e outros participantes que estarão lá, que com certeza é sempre muito bom para que a gente possa estar trocando figurinhas e aprendendo um pouco mais. Muito obrigado pela sua participação nesse nosso webinar. Espero que tenha sido bom e válido para vocês. Assim como foi divertido aqui para mim, para o Fábio, poder estar realizando isso. Fizemos a gravação numa tacada só. Tem umas besteirinhas que nós vamos ter que tirar aqui no meio, não vai aparecer para vocês aqui. Estou só um pouco, Ribeirão Preto. Estamos aqui em Ribeirão Preto fazendo a gravação disso. E esse cara é folgado. Eu tenho que sair de São Paulo para vir aqui em Ribeirão Preto para gravar o vídeo com ele. Mas vamos lá. E se você quiser ver... tá bom. Mas daqui nós vamos sair para tomar uma cerveja agora, né? Justo. E se vocês querem ver outros vídeos, tem lá no meu YouTube, João Benito, e em breve lá no Portal Office. No Portal Office do Fábio, na hora que ele criar vergonha na cara e começar a colocar as coisas lá. Vergonha tem vídeo que eu não estou aqui, tá em falta. Não, é falta de vergonha na cara mesmo. E em produtos Office, PTBR, Excel, você tem uma série de outras informações para buscar os dados do Office ali. Bom, ficamos à disposição. Exato. Quaisquer dúvidas e tudo mais, estamos agora lá nos contatos, já agora simultaneamente falando. É estranho a gente falar que está sendo uma gravação, mas agora vai ser, vocês vão estar vendo, a gente vai estar lá online com vocês. E qualquer outra coisa, ficamos à disposição dos nossos contatos. E no primeiro slide lá tem um e-mail meu e do Fábio, caso queira entrar em contato para discutir algum outro detalhe. Por favor, estamos à disposição, assuntos de Excel, mas por favor, só não me mande piadinha, porque o e-mail anda meio sobrecarregado com essas coisas, ok? Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.